Vou gravar aqui de forma improvisada enquanto eu arrumo minhas roupas, simplesmente para comentar sobre aquilo que eu já falei lá no Instagram. Por que Bolsonaro não merece apoio? Porque ninguém deveria ir nos atos aí que ele está convocando para o dia 24, 25, não sei o dia exatamente. Lembrando que eu estou aqui na Califórnia, então eu não tenho como ver tudo que está acontecendo no Brasil. Aqui, por exemplo, são 5 horas antes daí. Então, quando eu acordo, inclusive, aí já está de tarde, enfim. Bom, o ponto fundamental aqui que eu quero que todo mundo entenda é o seguinte. Bom, antes de eu comentar, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo se já está inscrito para dar uma moral. Beleza? Vamos lá. Para quem sabe, quem me conhece, sabe que eu trabalhei na campanha do Bolsonaro, tá? Tanto na de 2018, tanto na de 2022. Todo mundo sabe que tem publicações minhas que foram gigantescas na época da eleição, né? Que tem aí milhares de compartilhamentos, até mais de 1 milhão. Todo mundo sabe que eu fiz live para milhares de pessoas. Todo mundo sabe que eu fui na rua. Todo mundo sabe que eu trabalhei, tipo, na parte do marketing digital, em tudo que eu podia, tá? Porque eu sempre achei, evidentemente, que contra o PT, o Bolsonaro era fundamental e que o governo Bolsonaro foi fundamental. O ponto é que no período ali em que acontecem as eleições, até o período que termina, Bolsonaro deixa indícios para todos, né, alimentando aquele sentimento de que, na verdade, ele não perdeu as eleições, mas que as eleições foram manipuladas. Eu não acho que as eleições foram manipuladas, tá? Que houve um roubo de resultado, eu já falei isso desde o início. Eu acho que o processo eleitoral ele não é justo porque o TSE, os órgãos públicos, né, até mesmo de fiscalização, a imprensa e tudo mais, como canais de televisão, rádios, né, tendem a privilegiar o PT e a esquerda. E ponto final, isso é uma realidade. A gente tem vários indícios práticos sobre isso. Agora o ponto é que o Bolsonaro deu a entender que houve ali sim um golpe, né, basicamente isso. E várias pessoas ali, né, depois da eleição, começaram a agir, né? Começaram a se manifestar, começaram a ir para portas de quartéis, pedir algum tipo de intervenção militar, tentaram aí de alguma forma lutar contra esse resultado, né? Contra a volta dessa grande quadrilha que é o PT. Eu compreendo isso, eu acho que o sentimento dessas pessoas é genuíno, mas um tanto quanto ingênuo, né? Nada aconteceu de positivo no sentido de tirar o PT, de impedir que essa quadrilha voltasse a poder, muito menos em relação aos absurdos cometidos pelo STF. Na verdade, os absurdos do STF só aumentaram após a entrada da quadrilha do PT. E aí, cara, várias dessas pessoas foram presas, né? Se a gente juntar a ida aí aos acampamentos aí na porta dos quartéis, se a gente juntar aí aquele ato ali do 8 de janeiro, várias pessoas aí foram presas, várias famílias tiveram suas vidas destruídas, várias pessoas gastaram fortunas, várias pessoas perderam a liberdade, várias pessoas aí arriscaram até a própria vida aí nesses atos aí incentivados pelo Bolsonaro. Bolsonaro não incentivou. Se você não for desonesto intelectualmente, você vai ter que assumir que incentivou. Bolsonaro não reconheceu a vitória de Lula nas eleições. Bolsonaro ficou quieto diante das manifestações. A única coisa que ele pediu é que ele desobstruísse as estradas. Foi a única coisa que ele fez. Bolsonaro não quis ir lá passar a faixa pro Lula. E também não se manifestou junto a essas pessoas, ou nem apoiou essas pessoas após elas serem presas e tudo mais, na luta por uma eleição que, segundo a ideia dele, não foi genuína, não foi correta, tá? Não foi justa e foi manipulada, tá? Resultado manipulado. Repito, eu entendo que o decorrer das eleições, propagandas, envolvimento com mídias sociais e tudo mais, tudo isso eu acho que não foi justo pro lado dele. Agora, eu não acho que o resultado final ali na urna foi manipulado. Minha opinião, tá? Eu acho que eles não tiveram necessidade de fazer isso. Bom, pois bem, dito isso, eu acho que se o Bolsonaro tivesse um mínimo de virtude, como ele fala, que soldado que vai pra guerra e tem medo de morrer é um frouxo, não deveria nem usar farda,
e aquela coisa toda, aquela marra que ele sempre teve, se ele deveria ter feito uma coisa ou outra. Ou teria sido homem para ser o líder de fato da oposição e apoiado as pessoas lutando contra um resultado que foi manipulado, se ele acha que foi manipulado, dizer tudo que ele tem de prova, de informação, de achismo sobre as manipulações, bater de frente junto com as pessoas, os apoiadores dele que foram para a linha de frente. Ou ele tinha então, já que ele não queria fazer nada e não queria problema para ele deveria ter entregue a faixa pro Lula, ou no mínimo ter reconhecido o resultado das eleições. Parabéns aqui, perdi pro Lula, acontece, vamos se preparar pra gente voltar forte em 2026. Algo do tipo, ele sumiu, ficou quieto, não falou nada, largou todo mundo pra lá, todo mundo foi preso, jovem, senhora, nego tomou pena de 30 anos, que nem assassino leva no Brasil, mas as pessoas que estavam lá levaram, coisas do tipo. Agora, o ciclo, obviamente, o cerco começou a apertar pro lado dele, porque é óbvio que, né, o Supremo Tribunal Brasileiro aí, Supremo Tribunal Federal Brasileiro e o PT ganhando força, é óbvio, né, estruturando-se, eles iriam para cima do Bolsonaro para tentar impedir que ele se eleja. É óbvio que eles iam impedir, né, a candidatura de opositores. A gente sabe muito bem como esses partidos e a esquerda ligada ao Foro de São Paulo funciona no Brasil e na América Latina. E é óbvio que eles iam querer a cabeça do Bolsonaro. Se eles puderem matá-lo, eles vão matá-lo. Se eles não podem matar, eles vão no mínimo prendê-lo e impedir que ele concorra. Agora que ele está vendo aí uma prisão iminente à sua frente, agora que ele teve passaporte cassado, e agora que todos esses absurdos que foram feitos com várias pessoas aliadas a eles, incentivadas por ele a lutar contra essa praga que é o PT, agora ele resolveu solicitar uma manifestação e lutar contra esses abusos. Ou seja, agora que a pica vai entrar no rabo dele, ele resolveu utilizar o maior poder que ele tem efetivamente para lutar contra isso, que é o poder de mobilização, mobilizar uma grande manifestação em São Paulo. Só que ele está fazendo isso no intuito de mostrar a força que ele tem para que ele não seja preso. Não no intuito. Por exemplo, o que eu posso dizer? Todas as pessoas... Então, vamos colocar na visão dele. Então, ele saiu em desvantagem durante as eleições porque várias questões ali foram injustas, né, pro lado dele, durante o período eleitoral. Ele teve então eleições aí que, segundo ele, foram manipuladas, segundo ele, ou pelo menos é o que transparece, que as eleições foram manipuladas, também não fez nada. Aí ele teve os apoiadores deles na rua, que foram agora perseguidos, presos, e foram feitos absurdos com essas pessoas, devido ao 8 de janeiro e ficado à frente dos quartéis e tudo mais. Ele não fez nada, ele teve seus direitos políticos cassados, de ele não poder concorrer à própria eleição, ele não fez nada. Agora que ele vai ser preso, ele resolveu se importar e lutar pelo Brasil. Não, o que aconteceu agora é que ele está com medo de ser preso, e devido ao fato de ele estar com medo de ser preso, o que ele vai fazer? Ele vai lá mostrar toda a sua força de poder de mobilização, que é a única coisa que pode causar algum medo, algum impacto a essas pessoas que estão lá em cima, né? Que é uma mobilização muito grande, uma grande quantidade de pessoas, do povo em fúria. E aí, ele vai lá e convoca isso. Na minha opinião, Bolsonaro é estúpido intelectualmente. Na minha opinião, Bolsonaro é despreparado, tá? Na minha opinião, Bolsonaro não tem nenhum currículo invejável a nível de efeitos práticos e também não tem nenhuma grande persuasão política. Bolsonaro, para mim, tem uma característica que para mim, a grande característica dele, que é sempre a coragem que ele teve para falar as coisas, para defender o que ele acredita e que muitos brasileiros gostariam de falar e tudo mais. A partir do momento ali das eleições para cá, até aqui, que ele simplesmente entubou tudo isso e largou a coragem, largou a defesa, largou as falas fundamentais, ele perdeu a única característica forte que ele tinha. Então, Bolsonaro, para mim, hoje, é nada. É nada. Não tô falando que o governo dele foi todo horrível, não. Não tô falando que eu não deveria ter apoiado ele, que eu não queria que ele tivesse ter governado os últimos 4 anos. Não é nada disso. Tô falando que ele não merece mais apoio. É tarde demais para ele querer líder da oposição. É tarde demais. Que venha outro líder de oposição. Que venha Tarcísio, que venha Zema, que eu prefiro até do que o Tarcísio, bem mais. Mas que venha uma outra pessoa. Mas Bolsonaro não mais. Entendeu? Bolsonaro não mais. Tarde demais. Tarde demais. Isso que eu tô falando aqui, eu tenho certeza que
todas as pessoas envolvidas nessas manifestações e tal pensam da mesma forma. As pessoas que foram prejudicadas, que sentiram na pele, pessoas que, ao contrário dele, não tem um monte de propriedade, não tem a vida construída, não tem uma aposentadoria, uma carreira consolidada, que não tem, às vezes, nem dinheiro para pagar advogado. Essas pessoas. Aí agora vocês vão lá se arriscar, vocês vão lá pra Paulista botar a camisa do Brasil pra ficar lá gritando, falando coisas, postando em rede social, pra depois vocês serem perseguidos e serem presos pelo PT, arriscar a vida de vocês, da sua família, você que é uma mãe de família e tem filhos que dependem de você, você que é um pai de família que tem filhos que dependem de você, ou você aí que é como eu, solteiro, não tem, você vai arriscar sua vida, sua liberdade, de poder estar vivendo, conhecendo. Ah, Marcelo, é fácil você falar porque você está fora do Brasil. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu trabalho, vivo com política desde sei lá, 16 anos de idade. Em mais de uma década. Já passei por um monte de coisa. Eu ligava pra política, estudava política quando ninguém nem gostava. Eu tô aqui nos Estados Unidos há alguns meses, como turista. Eu não deixei de ser cidadão brasileiro, não. Eu posso falar, eu posso dar opinião, eu posso voltar pro Brasil amanhã se eu quiser. Isso não faz o menor sentido achar que só porque eu tô aqui na Califórnia, então agora eu não posso falar nada. Me poupe. Quem falou isso pra mim é um jumento. É alguém que não conhece minha história, é alguém que tá querendo algum argumento pra descredibilizar o que eu tô falando. Mas a verdade é que, por todo o trabalho que eu fiz, toda a proximidade que eu tive com a política e tudo mais, eu tenho sim muita propriedade e credibilidade pra falar o que eu tô falando. Tarde demais para Bolsonaro ser líder da oposição. Se viu até o final, deixa o like aqui, deixa sua opinião nos comentários. Se não está inscrito mais uma vez, se inscreve no canal e apoie meu trabalho. Um abraço e até a próxima.